Vamos falar sobre honorários no início da carreira profissional? Vamos falar sobre honorários no início da carreira profissional. No início da sua carreira, e eu ouvi e vi quem está aqui respondeu perguntas para mim na semana passada que eu fiz lá no meu Instagram, fiz uma caixinha de perguntas para vocês sobre honorários advocatícios e vi que vários jovens advogados falaram, olha, no começo da nossa carreira profissional, a tabela da OAB talvez seja um impeditivo. Talvez no começo da carreira profissional de muitos advogados, eu não sei como é que é no seu estado, porque essa tabela da OAB ela é estadual, né? Cada estado tem a sua tabela. E aí podem ter alguns advogados aqui assistindo, é óbvio, que já cobram um valor bastante acima da tabela, porque a tabela traz um piso mínimo. A tabela diz, olha, esse é o mínimo que pode se cobrar. Abaixo disso é infração ética. Abaixo disso você não pode cobrar. Esse valor é o piso, é o mínimo. E no começo da carreira, esse mínimo pode ser um valor meio alto para o seu cliente pagar, para você fixar para os seus serviços. E aí, como lidar com isso? Porque tem muito advogado, jovem advogado, que acaba fixando o valor abaixo da tabela da OAB. Eu sei disso, mas eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Porque eu criei no meu escritório de advocacia, desde o início, um mecanismo, uma artimanha aqui para pegar o meu cliente e mostrar que ele tinha que me contratar, pelo menos pagando o valor da tabela da OAB. Quando eu mostrava o valor no começo da carreira da tabela da OAB para o meu cliente, e ele falava que aquele valor era muito alto, que não dava para ele pagar, eu mostrava para ele aquele valor na tabela da OAB e dizia, olha, aqui é o valor da tabela, abaixo da tabela eu não posso cobrar. Se eu cobrar abaixo da tabela, eu estou praticando uma infração ética. Se o senhor sair daqui e em outro escritório algum advogado cobrar abaixo da tabela, o senhor saiba que o senhor está contratando um advogado que praticou uma infração ética. E em qualquer momento a OAB pode punir ele, ele pode deixar de ser o seu advogado. Você pode perder o seu advogado porque ele está cobrando abaixo da tabela da OAB e cometendo uma infração ética. Mostre, use esse argumento de idoneidade, use esse argumento de moralidade. Um advogado que respeita a ética profissional, mostre para o seu cliente, olha, um advogado que não respeita nem a norma da classe dele, nem o estatuto da advocacia, vai te respeitar? Você pode confiar num advogado desse? Você acha que vão ser sigilosas as informações que você passar para um advogado desse? Use esse argumento de idoneidade, isso sempre deu certo comigo. Fixe o seu preço. O seu valor de honorário nunca abaixo da tabela e deixe o cliente falar sobre a forma de pagamento. Deixa para o cliente escolher a forma de pagamento. Muitas vezes, e na maioria das vezes te digo isso, o problema não está no preço cheio, o problema não está no valor total, o problema está na forma de pagamento. O dia que você vai aprender isso vai revolucionar a sua carreira.